Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, do Centro de Estudos Shinlong, e hoje vamos falar sobre uma coisa que aconteceu na turma de acupuntura, onde eu ministro o curso presencial, né? Aconteceu há poucas semanas atrás e foi interessante, tá? Então, de vez em quando, alguns alunos, tá, vêm fazer perguntas durante o intervalo da aula, ou então no final da aula também eles vêm querendo fazer algumas perguntas. E num desses finais de aula, um grupinho, tá, chegou para conversar comigo. Na verdade, uma das alunas chegou querendo tirar uma dúvida comigo. Ah, eu expliquei para ela a dúvida, então foi legal porque ela pôde aprender um conceito interessante. Dois outros alunos que também estavam com ela puderam também aproveitar essa explicação, porém alguns outros alunos não puderam ver essa explicação. Então, se você está fazendo um curso de acupuntura comigo, provavelmente eu expliquei isso daí para uma outra turma, mas outras turmas eu não falei sobre isso, mas é um assunto, é uma dúvida que ficou bem interessante para explicar. E eu sempre digo que eu gosto de compartilhar o resultado dessas dúvidas, a explicação dessas dúvidas, porque se eu explico para alguém, para um aluno, esse aluno pode aproveitar mais esse conhecimento. Porém, se eu explico para mais pessoas, muitos mais podem aproveitá-lo. Tá? Assim, por isso que a intenção desse canal também é justamente esse, né? Poder explicar de uma forma simples, tá? Coisas que às vezes o pessoal não compreende de uma forma fácil. Então, a explicação que eu passei para ela, vamos lá, parar de enrolar, né? A explicação que eu dei para essa aluna foi de uma pergunta que ela me fez, mas para explicar isso daí, para quem não sabe, explicar para todo mundo um conceito básico da acupuntura, que é a teoria dos 5 elementos. O que eu sempre falo, a teoria dos 5 elementos é importante para a gente. E que muita gente ainda, quando fala de teoria dos 5 elementos, ainda pensa nos elementos como elementos mesmo, né? Então, 5 elementos chineses são fogo, terra, metal, a água e a madeira. Okay? Só que tem muita gente que quando pensa nesses elementos, imagina esses elementos como os elementos mesmo. Ou seja, quando fala em fogo, logo pensa em fogueira, fósforo aceso. Quando eu falo em água, pensa em oceano, um copo d'água, rios. Ok, tá, os chineses estão falando isso daí, mas os 5 elementos não são exatamente esses elementos, tá? Visto dessa forma. 5 elementos são manifestações das energias que os chineses estão sempre trabalhando. Então, o conceito das energias básicas, então, energia Yin e energia Yang. Na verdade, os 5 elementos então, são representações dessas energias. Quando eles estão falando do elemento fogo, eles não estão falando basicamente de uma chama, eles estão falando da representação da energia do tipo Yang. Quando eles estão falando em água, eles estão falando da representação de uma forma de manifestação da energia do tipo Yin. Energia de madeira, metal e terra são manifestações de distribuições diferentes dessas energias Yin e Yang. No caso, madeira é aquilo que tem mais energia Yang do que Yin. A metal é aquilo que tem mais energia Yin do que Yang. E o elemento terra seria aquele que teria uma distribuição equitativa, meio a meio, das energias Yin e Yang. Então, quando eles estão falando de 5 elementos, eles estão falando das energias. E essas energias estão sempre em constante movimento e transformação. E é esse o conceito que está dentro da teoria dos 5 elementos. Os 5 elementos então representam essas energias Yin e Yang que estão em constante movimento e transformação. Uma está se transformando na outra. Energia Yin se transformando em energia Yang, energia Yang se transformando em Yin. Tá? Mas, no caso, a energia Yin não se transforma imediatamente na energia Yang. Ela vai passando por etapas. Tá? Então, a energia Yin perde um pouquinho da sua energia Yin, se transforma então na energia de madeira, tá? Para então se transformar na energia do elemento fogo. Fogo perde um pouquinho dessa energia, se transforma em metal, antes de se transformar na energia Yin. Okay? E nesse meio, no intervalo entre essas transformações, nós temos a energia do elemento terra, que é justamente o meio a meio, ou seja, aquilo que está na possibilidade de se transformar tanto em energia Yin quanto em energia Yang. Então, por trás do conceito 5 elementos, eles não estão falando somente em elementos, eles estão falando, na verdade, nessas energias Yin e Yang.
que tem constante movimento e transformação, sendo que nesse conceito no movimento, inclusive, nós temos os dois ciclos de energias envolvidos neles, né? Nós temos o ciclo de criação e um outro ciclo chamado de ciclo de controle ou dominação. Então, no ciclo de criação, um elemento alimenta o outro, um alimento gera o outro. Tá? Então, a energia de madeira, tá, vai acender uma fogueira, elemento fogo, que a fogueira transforma-se em cinzas que vão alimentar a terra se condensa formando as rochas e os metais, de dentro dos minerais surgem as fontes de água que vão alimentar as plantas, daí o elemento madeira. Então esse seria o ciclo de criação. Ou seja, os elementos são usados aqui para dar um aspecto lúdico, para a gente poder entender como é que está funcionando o ciclo das energias, como é que a energia está se movimentando, gerando essas etapas de transformação. Okay? Da mesma forma, ciclo de controle. A água apaga o fogo derrete o metal derretido forja instrumentos que servem para controlar, podar as árvores, podar a madeira, as plantas absorvem, a madeira controla a terra, para não ter erosão você tem que ter madeira, e a terra absorve a água da chuva, então esse seria um ciclo de controle ou dominação. Tá? Ou seja, de novo, os 5 elementos estão sendo usados aqui como um aspecto lúdico para a gente poder entender e até ajudar a decorar esses ciclos de criação, dominação, como é que as energias estão se movimentando então dentro do nosso corpo, gerando esses aspectos das energias em Yang. Okay? E esses 2 ciclos são importantes. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Por causa daquela pergunta que a aluna me fez no final de dos cursos. A história basicamente que ela me passou foi assim. A gente está no começo do curso ainda. Estou começando a falar sobre essas teorias para os alunos. Estou começando a dar uma pincelada básica de como é que te usa esses conceitos para fazer a avaliação, tá? O conceito de diagnóstico de medicina chinesa. E aí então ela veio para mim falando o seguinte, que ela estava querendo saber uma coisa, que ela estava atendendo um paciente dela, tá? Se você está que me passou essa dúvida aqui, vai se lembrar de ter conversado comigo então. Ela falou que estava atendendo um paciente que estava com um problema no joelho. Okay? Começou a tratar o joelho desse paciente e ele estava melhorando. Tá ótimo, pensei, legal. Né? Só que aí ela me falou o seguinte, só que esse rapaz também, esse paciente dela, também ele tinha um problema, ele é gago. Tá? Nessa hora eu fiquei pensando, acho que ela vai então... começou a fazer tratamento de joelho, está melhorando, então o problema que ela quer saber não é como tratar joelho. Tá? Ela deve estar pensando em como tratar a gagueira, então, com a acupuntura. Estava pensando isso daí quando ela me chegou e falou que o que estava acontecendo com ela, que achou curioso, é que a gagueira dele estava melhorando. Na verdade, ela descobriu que a gagueira dele estava melhorando por causa da namorada dele que chegou e comentou com ela que a gagueira dele estava desaparecendo, está ficando mais fraca. Tá? Eu até perguntei para ela, tá, para ter certeza, mas foi durante o seu tratamento de joelho que aí a namorada percebeu que a gagueira dele estava melhorando? E ela me confirmou, sim, era por isso. Tá? Aí eu perguntei para eles, era um grupinho de 3. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nesse paciente? Eles ficaram assim com meio um pouco de dúvida. Tá? Não estava entendendo o porquê da minha pergunta. Tá? Vamos lá, vamos ver se vocês que estão assistindo estão conseguindo fazer essa análise. Eu então perguntei para eles o seguinte. Bom, então você começou a tratar joelho, né? Ok. Joelho, se você tiver que associar com um dos 5 elementos, tá? A gente vai ver que os joelhos, uma articulação, tem relação com a energia de um dos elementos chineses. No caso, está relacionado com a energia do elemento água. Ok? Então, água. O problema do joelho indica que o problema dele estava afetando a energia do elemento água. Ok. Vocês estão entendendo então o que aconteceu? Por que melhorou a gagueira dele? Os alunos ainda ficaram lá em dúvida um pouco. Aí eu falei, tá, então vamos lá. Quando eu penso em gagueira, eu vou pensar em quê? Bom, pensando em gagueira, pensando em fala, eu vou associar com a língua. Tá? Tanto é que as pessoas falam, tá? A pessoa sem língua ou tem travas na língua, não consegue falar direito, ok? Então eu vou pensar em língua.
E a língua é um órgão dos sentidos, e cada um dos 5 elementos está associado a um órgão dos sentidos também. Qual elemento associado com a língua é o elemento fogo. Aí eu falei, perceberam o que está acontecendo com esse seu paciente? Se vocês perceberam, parabéns, se não, vamos lá. O problema do joelho está no elemento água. E quem é que controla a energia do elemento água? O elemento água controla quem? Dentro do ciclo de controle, a água controla a energia do elemento fogo, onde está a língua. A partir do momento que você começa a melhorar a energia do elemento água, a água vai ter controle melhor sobre a energia de qual dos 5 elementos, então ele vai ajudar a controlar a energia do elemento fogo. E como é que estava a energia do elemento fogo nesse paciente? Ele não estava funcionando direitinho. Como é que a gente sabe disso? Porque a energia do elemento fogo estava em uma dessas manifestações, através da fala, causando gagueira. E aí então, quando essa aluna começou a tratar o joelho do paciente, é por isso que, consequentemente, houve uma melhora também, sem que ela estivesse tratando o problema da gagueira, houve uma melhora da fala desse paciente. Então, com isso daí a gente consegue ver por que os chineses associam esse conceito de movimentação de energias. Não é por acaso. Eles levaram lá os seus 10 mil anos concebendo a teoria dos 5 elementos, visualizando ela como um todo. Na verdade, essa teoria dos 5 elementos a gente pode usar em vários níveis sociais e até no aspecto humano, no aspecto biológico. Então a gente pode associar essas variáveis que a gente vai encontrar de formas distintas, de acordo com as queixas que o nosso paciente está apresentando. Então, de acordo com o que ele estiver apresentando, a gente pode elaborar a partir daí um tratamento. Não estou falando de tratamento ainda. Vou ver se em alguns outros vídeos vou começar a falar um pouquinho mais sobre tratamentos aqui com vocês também. Mas eu sempre falo para todos os alunos. Mais importante do que pensar em que pontos que eu vou usar para tratar um paciente, que essa é uma dúvida que geralmente o pessoal associa, né? Tem gente que associa acupuntura com pontos de acupuntura que vão servir para isso ou para aquilo. Ok, de fato. Funciona mais ou menos assim. Existem pontos de acupuntura que têm determinadas funções. Não que eles servem para tratar isso ou aquilo. Eles têm uma função específica. Então, se você usa aqueles pontos, eles vão agir para você. Mas por que você escolher um ponto ou outro? Você escolhe esses pontos de acordo com a função que eles vão ter dentro do corpo. E para chegar nessa função dos pontos, para chegar em quais pontos você vai estar escolhendo, antes de mais nada, vai depender de uma avaliação. O pessoal usa muito o termo diagnóstico. Eu, particularmente, não gosto do termo diagnóstico. Eu sempre falo que diagnóstico é como estabelecer uma coisa, vamos dizer, tanto não é precisão aqui, não é o termo aqui, é uma coisa muito específica. Eu defino assim: quem faz diagnóstico é a medicina ocidental. Então, a pessoa tem um doente, um médico consulta esse doente, faz alguns exames com ele, para definir qual doença ele tem, ou seja, ele faz um diagnóstico da doença. Você tem esse tipo de doença. Já na medicina oriental, que envolve o conceito da acupuntura, é por isso que eu falo, medicina oriental e ocidental são bem diferentes. Porque na medicina oriental, na acupuntura, o mais importante não é dar um diagnóstico, porque a gente não trata a doença, na verdade. O que nós devemos fazer, o que é uma avaliação da energia da pessoa. Saber como é que está o todo da pessoa energeticamente. Por isso que a gente vai poder ver, então, como um elemento afeta o outro. Porque às vezes não basta tratar um elemento, não basta tratar uma queixa. Eu tenho que tratar um todo. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala que tem gastrite, eu posso perguntar para ela: você tem gastrite? O que você sente quando você sente esse problema da gastrite? Ela pode chegar e falar: tem uma dor no estômago. Quando eu como alguma coisa, sinto meu estômago doer. Bom, para mim, eu estou analisando energeticamente, dentro de 5 elementos, eu vou pensar: isso daí tem a ver com a energia do elemento terra. Porque o estômago é a víscera associada ao elemento terra. Então, tem uma víscera para cada um dos 5 elementos, né? E o estômago é a víscera do elemento terra. Ok, mas será que o problema está no elemento terra mesmo? Sabendo que a energia do elemento terra, quem é que alimenta a energia do elemento terra? A energia do elemento terra é alimentada pela energia do elemento fogo. Será que então o problema não está em fogo?
Será que fogo é que está mandando muita energia ruim para a Terra, na verdade? Por isso que Terra está causando essa queixa que a gente pode chamar de gastrite? Tá? Ou então Terra manda energia para metal. Será que o problema não está em metal? Tá? Será que o metal de repente não está recebendo energia nenhuma de Terra? Está bloqueando, segurando, não quer a energia que está vindo de Terra? Por isso que a energia de Terra está sobrecarregando esse elemento, causando então aquilo que a gente pode chamar de gastrite? Okay? Ou então, a madeira domina Terra. Será que Terra não está acumulando energia para se defender de um ataque que está vindo de madeira? Ou então metal. Tá? Será que metal é que está precisando ser controlada pela Terra? Por isso que Terra, acumulando energia para controlar metal, controlar a água, está causando uma sobrecarga de energia em Terra, está havendo um transbordamento de energia em Terra, causando então aquilo que a gente está chamando de gastrite. Ou seja, pode ser um monte de coisa, mas lembre-se, pode ser um monte de coisa. Mas não quer dizer que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, causando aquilo que a gente chama de gastrite. Senão estaria envolvendo 5 elementos. E aí eu costumo até brincar, e a pessoa não está doente, ela está amaldiçoada. Né? Mas o que a pessoa tem então? Eu tenho que descobrir, só posso fazer isso daí somente através de uma avaliação. E só depois de uma avaliação energética bem feita é que eu vou escolher os pontos mais adequados para tratar. Porque às vezes para tratar a gastrite eu não tenho que tratar a gastrite. Eu tenho que tratar, na verdade, um problema num outro elemento. Talvez eu tenha que escolher mais um ponto de fogo, ou terra, ou metal, ou água, enfim. Aí eu vou ter que fazer uma boa avaliação para a partir daí então escolher o tratamento. Por isso que eu também não aceito o conceito de fórmulas ou receitas de tratamento. Porque se alguém me perguntar, bom, Celso, que pontos são bons para tratar a gastrite? Não sei. Tá? Vai depender de quais elementos estão afetados, gerando aquilo que foi chamado de gastrite. Eu não trato doença, eu trato o paciente, eu trato a energia vital do paciente como um todo. Bom, espero que vocês tenham podido acompanhar também então essa explicação que eu dei para essa aluna. Tá? Eu estou explicando isso daqui de novo, tem alguns alunos que eu já expliquei isso daqui em aula para eles, mas é sempre bom, eu acho, ficar repetindo, porque assim esse tipo de ideia, conceito vai ficando cada vez mais firme, fixa na cabeça de quem está querendo aprender acupuntura, não é? Espero que você tenha gostado desse vídeo então, que ele tenha ajudado um pouco mais vocês. E se vocês gostarem, deem likes, compartilhem o vídeo, tá? Assinem o canal, tá? E vejam minha agência de cursos presenciais e os cursos online que eu estou disponibilizando para todos vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Até um próximo vídeo. Nos encontramos depois. Tchau.